uma nova série de mensagens aqui na PIBBH chamada Famílias Imperfeitas. E a ideia é trabalhar as famílias para que elas não busquem a perfeição, uma utopia da nossa sociedade, mas que elas de fato se tornem famílias saudáveis. E o que faz uma família ser boa, de fato, é ela se tornar uma família saudável. Uma família sim que passa por lutas, dificuldades, conflitos e crises, mas uma família que sabe sentar e conversar. Uma família que sabe dialogar, uma família que se arrepende, que pede perdão, que começa de novo. É isso que faz toda a diferença. E hoje o tema é como lidar com o esgotamento emocional dentro da família. E nós decidimos começar por esse tema, porque não tem como você assumir o seu papel enquanto homem, assumir o seu papel enquanto mulher, se você estiver esgotado emocionalmente. A verdade é que você ouvirá a palavra, fará sentido na sua vida, mas você não terá forças, iniciativa para praticar tudo aquilo que você aprendeu. Então nós partimos aqui desse ponto do esgotamento emocional, um tema muito novo na nossa sociedade, mas muito necessário e muito relevante. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17, verso 24. 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, a Sociedade Americana de Psicologia, ela diz o seguinte: o esgotamento emocional, ele é caracterizado por uma sensação de esvaziamento interno, falta de energia, redução da capacidade de lidar com as demandas da vida. É quando você está diante de um desafio, diante de uma tarefa simples, e você não consegue agir. Você precisa responder um e-mail, mas você posterga aquilo por muito tempo, porque é como se você não tivesse energia suficiente para tarefas simples da vida. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o esgotamento já é considerado um fenômeno ocupacional desde 2019. Imagina o que não está acontecendo hoje em 2025. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas de 2022 revelou que 58% dos brasileiros em algum momento já se sentiram emocionalmente desgastados. Sintomas como sensação de impotência, insônia, falta de sentido na vida e crises de ansiedade. A pesquisa de Harvard diz que 89% dos profissionais altamente comprometidos, aqueles que fazem tudo bem feito, eles estão passando por um risco muito elevado de superar o esgotamento e entrar no burnout. Ou seja, aqueles que mais amam o que fazem são os que mais precisam aprender a descansar. Aqueles que mais amam o que fazem são aqueles que mais precisam efetuar pausas para o descanso. Agora, falando de esgotamento no ministério, a Lifeway publicou algo dizendo que 42% dos pastores, neste exato momento, eles estão pensando em desistir. 42% estão pensando em chutar o balde, abandonar a vida ministerial. 84% estão sempre de plantão. Não importa se é um dia de folga, não importa se eles estão num período de férias, eles estão sempre disponíveis. O celular sempre está ligado, 80% vivem em constante estado de alerta. A qualquer mensagem, algo de ruim pode estar acontecendo. A qualquer ligação, alguém pode ter falecido. A qualquer pedido de reunião, alguma coisa de ruim aconteceu. 54% estão sobrecarregados, ou seja, 67% dos brasileiros estão vivendo um processo de esgotamento e quase 30% deles já estão entrando num processo de burnout. Agora, isso desencadeia em muitos problemas dentro da família. Essa realidade desencadeia em muitas situações dentro de um casamento, principalmente dentro de uma relação familiar, e eu quero citar apenas algumas dessas crises que podem acontecer como consequência do esgotamento. Por exemplo, a indisponibilidade emocional.
eu não aguento mais ouvir o teu choro, eu não aguento mais ouvir a tua reclamação, eu não consigo mais sentar para ouvir você. Indisponibilidade emocional dentro das famílias por causa de um esgotamento, aumento de conflitos e irritabilidade, porque as pessoas elas estão esgotadas, elas se irritam com muita facilidade. É um semblante, é um tipo de olhar, é o tom de voz, tudo irrita. A maneira como pegou o pão, a maneira como fechou a porta, a maneira como abriu a geladeira, e essa irritabilidade gera conflitos familiares, disfunção familiar. O esgotamento pode fazer com que há inversão de papéis dentro da família. Então, o marido que deveria ser o líder espiritual da casa e governar sua casa, às vezes por causa de um esgotamento, ele se omite. Às vezes a mulher que deveria de alguma maneira ser sábia e edificar o seu lar, ela por causa do esgotamento, ela se omite. E aí você começa a ver uma disfunção familiar, uma inversão de papéis, uma troca de funções por causa também do esgotamento. Eu poderia citar muitos outros problemas, mas eu só queria que você entendesse o quanto o esgotamento pode estar atrapalhando a sua vida. O quanto o esgotamento pode estar atrapalhando os seus relacionamentos, o quanto o esgotamento pode estar impedindo a sua família de viver o sobrenatural. Por isso, diante de uma realidade como essa, nós precisamos orar. Nós vamos ler o texto bíblico, mas nós precisamos orar. Nós precisamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa manhã, que intervenha sobre as nossas vidas, que Ele nos cure, que Ele nos restaure, que Ele traga alívio e refrigério. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês, eu tenho refrigério para vocês. Então, em cima dessa palavra, eu queria convidar você a fechar os teus olhos e a pedir ao Senhor que faça algo no teu coração nessa manhã. Fala com Ele, peça ajuda para Ele. Deus, nós queremos pedir o Teu auxílio, nós queremos pedir o Teu socorro, nós queremos pedir a Tua intervenção, nós queremos pedir ao Senhor que não seja apenas um momento de explanação, que não seja apenas um momento de oratória, mas que seja sobretudo a Tua palavra carregada de unção, a Tua palavra ministrada através do Espírito Santo de Deus, produzindo efeito, renovo, transformação, impacto, cura. Nós pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Hoje eu quero olhar para a vida de Elias. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, verso 24, porque hoje eu quero olhar para a vida de Elias. Eu quero fazer um estudo de caso em cima da vida de Elias, para perceber como que esse grande homem de Deus, ele colapsou, mas também como ele foi curado pelo Senhor. E a primeira coisa que você precisa saber quando nós olhamos para Elias, é que Elias era um homem de Deus. Olha o que diz o texto que você abriu, 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que é homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da sua boca, é verdade. Muitos pensam que esgotamento é consequência do pecado. Muitas pessoas pensam que esgotamento é consequência apenas de uma vida sem Deus, de alguém que está distante do Senhor, de alguém que não cultiva um relacionamento de intimidade, de comunhão. Mas quando eu olho para a vida de Elias, o texto é muito claro, não só no Antigo Testamento, em várias passagens, como também no Novo, que Elias era um grande homem de Deus. Há vários testemunhos públicos de pessoas que chegavam próximo a Elias e diziam: você é um homem de Deus, tudo o que você diz acontece, a mão do Senhor está sobre você, eu vejo que Deus tem compromisso contigo e que você tem uma aliança com Ele. Elias era um grande homem de Deus, mas mesmo assim ele passou por uma crise de esgotamento, mesmo assim ele passou por uma crise de burnout,
Então esgotamento não é coisa de gente sem Deus, esgotamento não é problema de gente que está em pecado, esgotamento também é um problema de gente que tem Deus no coração. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que Elias era um homem trabalhador. Elias não estava deitado no sofá da sua casa, vendo a vida acontecer e reclamando daquilo que chegava até ele como notícia. Não, olha o que o texto diz. Elias era um homem trabalhador. O trabalho de Elias se consistia em confrontar o pecado e a idolatria do povo. 1 Reis 18:18. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. O trabalho de Elias se consistia em chamar Israel ao arrependimento. O tempo todo Elias estava ali: gente, se arrependa, gente, leve a sério. Vocês estão vendo o que Deus está fazendo, vocês não podem viver de maneira passiva. 1 Reis 18:21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. O trabalho de Elias era mostrar que só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:36 ele diz: Senhor, responda-me para que este povo saiba que Tu és Deus. Então fogo caiu do céu. O trabalho de Elias era deixar um sucessor, e Elias investiu a sua vida em Eliseu, para que Eliseu pudesse dar continuidade à sua missão. O trabalho de Elias era preparar um caminho para o Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 5, vejam: eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande dia terrível do Senhor. Elias era um homem de Deus, mas Elias também era um homem muito trabalhador. Em resumo, o trabalho de Elias era confrontar o pecado, confrontar a idolatria, chamar Israel ao arrependimento, mostrar que só o Senhor é Deus, deixar um sucessor e preparar o caminho para o Senhor. Imagina Deus levantar você para que em Belo Horizonte ou na cidade que você mora, você seja Elias. Imagine Deus chamar você e dar para você essas atribuições aqui: a partir de hoje, aonde quer que você esteja, você vai confrontar o pecado. A partir de hoje, aonde quer que você esteja, você vai pregar o arrependimento. Você vai provar para as pessoas de maneira visível e palpável que só o Senhor é Deus. Você vai investir a sua vida num sucessor e vai preparar o caminho para o Senhor. Imagina, esse não é qualquer trabalho. É um trabalho pesado, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige entrega. Por isso, a terceira coisa que eu observo na vida de Elias é que Elias era um homem que fazia tudo com excelência. Deus mandou ele confrontar o pecado, chamar o arrependimento, mostrar que somente ele era Deus, deixar um sucessor e preparar o caminho para o Senhor. Mas Elias foi além. Elias foi além, ele fez mais, ele fez com amor, ele fez com paixão, ele fez com excelência. E enquanto ele estava cumprindo a lista que o Senhor deu, enquanto ele estava executando as tarefas que o Senhor ordenou, sabe o que ele estava fazendo? Ele também fez parar de chover sobre a terra. Durante 3 anos e 6 meses não choveu, porque Elias pediu para que não chovesse. Além de fazer tudo isso, Elias estava ajudando a viúva que estava com fome, alimentando os famintos, ressuscitando mortos. Além de fazer tudo o que Deus pediu, Elias estava pregando a palavra com ousadia, com paixão, com intrepidez. Além de fazer tudo o que Deus pediu, ele desafiou os profetas de Baal, dizendo: vamos colocar todas as nossas ofertas aqui, e nós vamos ver quem serve o verdadeiro Deus. E para dificultar, eu vou molhar todas as ofertas, e então somente o fogo do verdadeiro Deus terá condições de consumir o verdadeiro sacrifício. Ele desafiou publicamente, aos olhos de todos, os profetas de Baal. Ele provocou os profetas, humilhou os profetas, dizendo: olha, talvez o seu Deus esteja dormindo. Por que você não grita o nome dele? Por que você não chora? Talvez ele esteja ocupado com outra situação, porque até agora ninguém consumiu a tua oferta. Ele provocou os profetas de Baal. Ele revitalizou o altar do Senhor, pegando 12 pedras, cada pedra significando uma tribo de Israel. Ele limpou o altar, revitalizou o altar, restaurou o altar. Ele fez o fogo cair do céu e consumir somente a oferta que ele estava fazendo ao verdadeiro Deus.
Ele fez toda a população reconhecer que somente o Deus dele era o verdadeiro Deus. Então, quando o fogo consumiu a oferta dele, todos de maneira unânime disseram: o Deus de Elias é o verdadeiro Deus. E então ele foi e matou todos os profetas com a sua própria espada. Ele fez voltar a chover sobre a terra, e ele preparou um sucessor com excelência, que é o próprio Eliseu. Então Elias é um homem de Deus, um grande homem de Deus. Elias era trabalhador, Elias era alguém que fazia tudo com excelência. Alguém que faz com excelência não é alguém que cumpre uma lista. Alguém que faz com excelência não é alguém que só faz o que lhe é pedido, é alguém que faz além, é alguém que faz mais. É como o Sidney falou, a pandemia se instaurou, nós temos todas as justificativas para não trabalhar, mas nós vamos pensar em estratégias para que isso possa acontecer. É um homem de Deus, é um homem trabalhador, é um homem que faz tudo com excelência. A quarta coisa que eu observo na vida de Elias é que toda pessoa de Deus, presta atenção nisso, toda pessoa de Deus, trabalhadora, excelente no que faz, ela vai sofrer retaliações. Você vai passar por retaliações se você for um homem e uma mulher de Deus. Você vai enfrentar retaliações na sua vida se você for um bom trabalhador, principalmente se você for excelente naquilo que você faz, você vai passar por retaliações. O inferno vai levantar na sua vida um clima de terror. 1 Reis 18:4, enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias havia escondido 100 profetas, 50 em cada caverna. Elias não tinha nem começado a pregar, Jezabel já estava matando os homens de Deus. O clima era de medo, o clima de perseguição. E muitas vezes o inferno se levanta para trazer uma atmosfera de medo e terror para que você não avance. Então o inferno começa a dizer: como é que você vai sustentar sua casa, porque ele não quer que você dê um passo de fé. Como é que você vai fazer para cuidar da sua família, para que você retroceda? O inferno começa a levantar um ambiente de morte, de medo, para que você possa agir com covardia e não com coragem. Era essa a estratégia do inferno. Nós não podemos permitir que um homem como Elias seja levantado. Nós não podemos permitir que um homem que fará o fogo cair do céu, que cessará as águas, que ele comece o seu ministério. Então nós precisamos, através do medo, pará-lo. Será que o medo hoje não está tentando parar você? Será que o inferno hoje não está se levantando para frear o teu avanço? Você sofrerá retaliações. O povo ficou indiferente em relação a Elias. Elias chegou a dizer o seguinte: olha, até quando vocês vão oscilar entre as suas opiniões? Até quando vocês vão ficar nessa passividade? Até quando? Elias sendo afrontado, sofrendo retaliações, sendo injustiçado, mal falado, e o povo de Deus, ao invés de se levantar para fortalecer Elias, assim como fortaleceram Moisés, segurando as suas mãos quando ele estava cansado, o povo de Deus que conhecia o verdadeiro Deus, que sabia quem era Deus, sabe o que o povo fez? Ele se calou. Talvez uma das piores retaliações na vida de um homem e de uma mulher de Deus seja o silêncio dos bons, seja o silêncio dos seus, seja o silêncio do povo de Deus, que deveria se levantar em socorro, em auxílio. Tudo bem, Elias, eu não sou um profeta como você é, mas eu também sou um homem de Deus, e eu não vou deixar que você passe por isso sozinho. Tudo bem, eu não sou ou não ocupo o cargo que você ocupa, mas eu estou com você, e eu não vou permitir que falem isso ao teu respeito, porque eu te conheço. Às vezes o pior tipo de oposição não é a oposição que vem de fora, porque para essa oposição a gente está preparado, mas é a oposição que vem de dentro. O pior tipo de oposição que vem de dentro muitas vezes não é a afronta, porque quando há uma afronta, há uma chance de tratar. O pior tipo de oposição é o silêncio, é a omissão, é a passividade daqueles que deveriam ser fiéis ao Senhor. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você trabalha, quando você é excelente no que você faz, você passará por retaliações. O reino das trevas levantará Jezabel para ameaçar você constantemente. Então Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e Jezabel disse: se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com todos eles, que os deuses me castiguem. Aqui Jezabel faz uma ameaça de vida a Elias.
Elias foi jurado de morte pela boca da rainha. Elias é mal falado, Elias é xingado, Elias é humilhado. O inferno vai levantar pessoas para financiar mentiras a teu respeito. Quando Jesus Cristo ressuscitou, naquela manhã de domingo, os guardas ofereceram dinheiro, uma grande quantia de dinheiro, para que as pessoas mentissem a respeito de Jesus, para que as pessoas pudessem dizer que eles tinham buscado o corpo dele no meio da noite, para que as pessoas não soubessem que Cristo havia ressuscitado. O que me espanta é que os maus não estão em silêncio, é que as pessoas de coração ruim, elas não só falam, como elas pagam, elas financiam, elas dão dinheiro, mas aqui tem um projeto do reino de Deus, e muitas vezes a gente não participa, a gente não oferta, a gente não incentiva, enquanto o mal não brinca. O mal não está brincando de ser mal, mas nós muitas vezes brincamos com o reino de Deus. Será que o reino das trevas não está levantando Jezabel para poder inventar mentiras a respeito dos filhos de Deus? Para tirar o valor, esvaziar o valor, tirar o significado, tirar a autoridade. Você sofrerá retaliações, haverá confusão mental. 1 Reis 18:4, Elias ora dizendo: eu já tive o bastante, tira a minha vida, não sou eu melhor que os meus antepassados. Confusão mental. Não, Elias, você é sim melhor do que aqueles que vieram antes de você. Você tem feito a diferença, isso é uma mentira na sua mente. Não, Elias, você não teve o bastante, eu tenho mais para você. Isso é uma confusão mental. E queridos, o uivo do lobo, cientificamente falando, ele tem o poder de trazer confusão mental ao cérebro da ovelha. De modo que quando o lobo começa a uivar, aquilo produz uma confusão. E a ideia do lobo é fazer com que a ovelha se aparta do rebanho, é fazer com que a ovelha saia de perto do rebanho, para que ela seja destruída muito facilmente. Então o inimigo muitas vezes levanta pessoas para uivar, para falar besteira, para esvaziar o valor da sua igreja, para tirar o significado do seu pastor, dos seus líderes, para tirar você do meio do rebanho, porque fora do rebanho você é uma presa fácil. Então sim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que trabalha, que é excelente em tudo que faz, nós passaremos por retaliações na vida. Mas lembre-se, a quantidade de retaliações que você vai passar é proporcional ao tamanho do seu chamado. A quantidade de retaliação que você vai viver nessa vida é proporcional ao tamanho do seu impacto. O reino das trevas se uniu, porque era mais fácil parar Elias no início do que freá-lo depois. A quinta coisa que eu observo na vida de Elias é que o esgotamento é consequência de quem faz tudo bem feito. 1 Reis 19, verso 1 diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias fez. Gente, esgotamento não é brincadeira. Esgotamento não é coisa de gente fraca. Esgotamento não é mimimi, esgotamento não é falácia, esgotamento é algo real, é resultado de alguém que se entregou muito, é resultado de alguém que ama muito, que perdoa muito, que se entrega muito, que faz muito. A sexta coisa que eu observo aqui nesse texto é que o esgotamento faz a gente pedir o fim, quando era para a gente apenas pedir uma pausa. O esgotamento tenta colocar fim na nossa vida, quando na verdade a gente só precisava respirar um pouco. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, 1 Reis 19:3, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhou o dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Quando estamos esgotados, olha o que o texto diz, Elias teve medo. Quando nós estamos esgotados, nós sentimos muito medo. Medo de coisas que a gente não sentia antes. Medo de coisas que não são reais. Medo de coisas que muitas vezes não vão acontecer. Mas porque estamos esgotados, nós sentimos medo. E a ideia do medo é parar você. A ideia do medo é travar você, é fazer com que você não avance. Quando estamos esgotados, nós fugimos da realidade. Elias teve medo, verso 3, e ele fugiu. Mas aqui Elias não está fugindo só de Jezabel, ele está fugindo da vida dele.
Ele está tentando fugir de quem ele é. Ele está esgotado, ele cansou de ser Elias. Ele cansou de ser aquele homem que todo mundo pede ajuda, aquela mulher que todo mundo pede ajuda, que todo mundo recorre. A pessoa cansa de ser essa pessoa que auxilia, então ela não está fugindo do inimigo, ela está fugindo dela mesma. Ela está fugindo do seu propósito, ela está fugindo agora da sua missão. Não é uma fuga só de Jezabel, é uma fuga da vida, uma fuga da responsabilidade. Quando nós estamos esgotados, nós deixamos pessoas importantes para trás. O texto diz que em Berseba de Judá, Elias deixou o seu servo. Tem gente que a gente nunca poderia deixar para trás. Tem gente que a gente nunca poderia abandonar. Mas quando estamos esgotados, a gente deixa para trás as pessoas que a gente mais ama. A gente deixa para trás pessoas que são importantes para nós, pessoas que têm significado na nossa vida, pessoas que nos serviram, pessoas que nos abençoaram. Elias deixou para trás o seu servo. Quando uma pessoa está esgotada, ela é capaz de deixar para trás o seu cônjuge. Ela é capaz de deixar o seu cônjuge porque ela precisa se salvar. Ela é capaz de deixar para trás os seus filhos porque ela está se salvando. Ela é capaz de deixar para trás aquelas pessoas que Deus usou na vida dela porque, na verdade, ela não está pensando o que ela está deixando para trás. Ela só está como alguém que está se afogando, tentando se agarrar em alguma coisa. Uma pessoa que está se afogando, ela não consegue pensar que do lado dela o seu marido está afogando também. Uma pessoa que está se afogando não consegue pensar que do lado dela a esposa está afogando também. Uma pessoa que está afogando, ela não consegue pensar que os seus filhos também estão afogando, ela só tenta se salvar. Às vezes a gente olha e diz, é egoísmo. Não, ela está tentando se salvar. Quando nós estamos esgotados, nós escolhemos entrar num deserto. Elias foi para esse deserto. Por que o deserto? O deserto não tem água, não tem sombra, não tem comida, mas uma pessoa que está esgotada, ela toma decisões ruins. Ela acha que a decisão dela é boa, ela acha que aquele lugar para qual ela está indo, ela vai ter mais alívio, mais refrigério, mas por causa da dor, do desespero, é uma decisão pior que a outra. Elias mesmo entrou no deserto, caminhando. Quando estamos esgotados, nós desabamos em qualquer lugar que estamos. 1 Reis 19:4 diz que Elias ele viu um pé de giesta. E giesta é um arbusto que não produz sombra. Giesta é um arbusto que não tem sombra. Então Elias não procurou um lugar para se refugiar, ele desabou no primeiro lugar que ele encontrou. E quem está esgotado muitas vezes, ele acaba desabando em lugares que não deveria desabar. Desabafando com pessoas que não deveria desabafar. E acaba ouvindo coisas que não era para ouvir. Mas Elias aqui, porque está esgotado, ele não buscou a pessoa certa. Ele não foi no lugar certo, ele desabou, ele desmoronou no primeiro lugar que ele encontrou. Quando estamos esgotados, nós perdemos o propósito da vida e o significado da nossa existência. É isso que ele está dizendo, eu já vivi tudo. Eu não quero viver mais nada. Já não faz sentido mais permanecer aqui. Aqui está o clímax do esgotamento de Elias. Ele não queria continuar, não porque a vida de Elias não era boa, a vida de Elias era maravilhosa. Pensa você orar para não chover e não chove. Às vezes eu fico frustrado porque num domingo como esse, eu sei que o tempo está nublado, eu sei que tem chance de chover, eu falo, Deus não deixa chover, porque se chover o crente não vai para a igreja. E chove. Mas Elias orou para não chover e não choveu, então a vida dele era maravilhosa. Quando ele falou, Deus responde-me, o fogo caiu do céu. É um homem que matou 450 homens a fio da espada e depois correu mais rápido que a carruagem de Acabe, um super-homem. Então Elias está pensando em desistir da vida, não porque a vida não é boa, mas porque ele está esgotado. Tem casal que eu atendo, que eu olho e falo assim, meu Deus, que casal bonito, que família bonita, mas estão querendo desistir. Às vezes não porque o casamento está ruim,
apenas, mas porque estão esgotados. Tem gente que quer sair de bons empregos que passou a vida orando por eles. Deus, eu queria tanto trabalhar naquele lugar, ter aquele salário, exercer essa função. E a pessoa chega lá e ela quer desistir, mas não porque o emprego é ruim, é porque ela está esgotada. Quando estamos esgotados, nós nem oramos direito, nós agonizamos em oração. Em oração, Elias disse: tira a minha vida. Elias não perdeu a fé porque ele estava orando. Elias não viveu uma crise de espiritualidade porque ele estava orando. Mas Elias está aqui agonizando em oração, dizendo: Deus, tira a minha vida. O esgotamento nos leva a orações distorcidas. Por causa do esgotamento a gente ora errado. A gente pede para Deus algo que a gente pensa que é a solução, mas não é. Interessante porque quando Elias diz assim: eu já vivi o suficiente, eu não aguento mais, tira a minha vida. Sabe o que Deus faz? Deus não exorta Elias, Deus não corrige Elias, Deus não repreende Elias, Deus não abandona Elias, Deus vai cuidar de Elias. Quando Tomé duvidou, o que Jesus fez foi cuidar de Tomé. Quando Maria não conseguiu perceber que aquele que falava com ela era Jesus, Jesus não repreendeu Maria, Jesus cuidou de Maria. Quando Pedro vacilou e duvidou e começou a afundar, o que Jesus fez foi resgatar Pedro. E quando Elias, esgotado, começou a falar besteiras para Deus, Deus falou: Elias, deixa eu cuidar de você, você não está legal. Tem gente que diz assim: eu não acredito em Deus. Acredita, você só está frustrado com Ele. Tem gente que diz assim: Deus não existe. No fundo você sabe que existe. Você só está magoado, você só está frustrado. E eu imagino Deus olhando para essas pessoas e pensando assim: deixa eu cuidar de você. Você não está legal, você tem um coração tão bom, você é uma pessoa tão boa, deixa eu cuidar um pouco de você. O céu entende, o reino de Deus entende, quando estamos esgotados, nós destruímos a nossa própria imagem. Ele diz assim: eu não sou melhor que os meus antepassados. Presta atenção, depois de fazer o céu cessar a chuva, depois de fazer o fogo cair do céu, depois de eliminar da terra dos viventes todos os falsos profetas, depois de confrontar Acabe, ele está aqui dizendo: eu não sou bom, o que eu fiz não foi bom, não foi suficiente. Uma distorção da sua imagem, uma distorção do seu propósito. Cansado, não tratado, vira crise de identidade. Cansaço não tratado vira crise existencial. Cansaço não tratado vira crise de propósito. Quando a gente não trata o cansaço, a gente se esquece de quem nós somos. Quando a gente não trata o cansaço, a gente perde o valor da vida, e a gente se esquece de quem nos chamou e por que nos chamou. O que era só um esgotamento virou agora uma crise de identidade, uma crise existencial e uma crise de propósito. O esgotamento faz a gente confundir vitória com fracasso. Quando estamos esgotados, nós superdimensionamos os nossos problemas. Ele diz assim em 1 Reis 19:10, eu sou o único que sobrou. Não, Elias, tem mais 7.000. Mas ele não conseguia ver, porque alguém que está cansado, ele superdimensiona os problemas. O cônjuge falou uma coisa, a pessoa pensa: o casamento acabou. Mas ele falou uma coisa. O filho teve um comportamento rebelde, você olha e diz: não há mais o que se fazer, esse menino se perdeu. Você tem uma crise no seu trabalho, você pensa assim: não, eu tenho que buscar outro lugar, esse lugar já não é bom para mim. O seu amigo te frustrou uma vez, você já acha que essa amizade não vale a pena ser investida. Esse versículo aqui resume um colapso total.
Desgaste físico, porque Elias caminhou no deserto e ele se entregou debaixo de uma giesta, ele desmoronou. Desgaste emocional, porque ele está dizendo para Deus: eu não aguento mais. E desgaste espiritual, porque ele está dizendo: tira a minha vida. Portanto, a sétima coisa que nós podemos aprender olhando para a vida de Elias é que aquilo que te esgotou não é maior do que o Deus que te chamou. O teu cansaço não é maior do que a tua vocação. O teu cansaço não é maior do que o teu propósito. O teu cansaço não é maior do que a tua identidade. O teu cansaço não é maior do que o teu casamento. O teu cansaço não é maior do que os teus filhos. O teu cansaço não é maior do que a tua vida. Deus olha para Elias, que está dentro de uma caverna, e ele diz assim: Elias, meu filho, o que você está fazendo aqui? Um homem como você, um homem que domina os elementos da natureza, um homem que carrega poder, autoridade, unção, um homem como você, o que você está fazendo aqui? Elias respondeu: tenho muito zelo pelo Senhor, mas o teu povo, os israelitas, rejeitaram a aliança, quebraram os altares, mataram os profetas, eu sou o único que sobrou. Elias pediu para morrer, mas Deus entendeu a oração que ele fez. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus entendeu a sua oração. Isso serve para algumas pessoas que estão aqui. Deus sabe que você não queria morrer. Ele sabe que você só queria um pouquinho de alívio. Deus entende a sua oração. Elias orou: tira a minha vida, mas Deus falou: não, filho, eu vou cuidar de você, porque eu sei que não é isso que você quer. Elias falou: eu não quero mais viver uma vida ministerial, eu estou chutando balde. Deus olhou para ele e falou assim: filho, eu sei que você nasceu para isso, eu vou cuidar de você. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou, ele pode restaurar você. O que te esgotou não é maior do que o seu chamado. Veja como Deus cuidou de Elias. 1 Reis 19:5, depois ele deitou-se debaixo de uma árvore e dormiu. Deus deu descanso para um corpo cansado. Elias correu mais do que a carruagem de Acabe. Elias caminhou o dia inteiro num sol rachando de um deserto, de um lugar árido e seco. Ele precisava descansar o corpo, e sabe o que Deus fez? Deu um sono reparador, um sono revitalizador, um sono profundo para que ele pudesse repor a sua energia. Deus não disse para ele: filho, levanta daí. Deus não disse: isso não é postura de homem de Deus. Deus disse: filho, descansa. Corpo cansado não sustenta espírito forte. Corpo cansado não sustenta propósito impactante. Corpo cansado não sustenta chamado. Descansa. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. Veja como Deus cuidou de Elias. Depois que ele acordou, Deus disse para ele: agora coma. Eu preparei um pão assado sobre brasas quentes, e aqui está um jarro de água. Então Elias comeu, bebeu, e deitou-se de novo e dormiu. Deus cuida quando você descansa. Deus manda provisão quando você descansa. Deus prepara o pão. Deus prepara a água quando você descansa. Aos seus Ele dá enquanto dormem. Aos seus Ele dá enquanto descansam. Aos seus, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que são tementes a Ele, aqueles que honram a Ele, Ele cuida. O que te esgotou não é maior do que o Deus que te chamou. Veja como Deus cuidou de Elias. O Senhor disse: fique no monte, fique aí, então você vai ver o que eu vou fazer. E aí veio um vento fortíssimo, 1 Reis, capítulo 19, verso 11, que separou os montes, um vento capaz de separar os montes e esmigalhar as rochas. Mas o texto diz: Elias não encontrou Deus nesse vento. Depois veio um terremoto, mas Elias não encontrou Deus no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas Elias não encontrou Deus no fogo. E então depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, e Deus encontrou Elias na brisa suave.
Deus leva Elias para o monte para preencher o vazio existencial de Elias. Deus leva Elias para o monte para enchê-lo da sua presença, para restaurá-lo na sua presença. Agora Elias, que está descansado, está alimentado, ele precisa de um descanso na alma, no espírito, e Deus agora vai se apresentar para ele. E Elias, que era um homem que dominava a natureza, que não fazia chover, fazia o fogo cair do céu, ele pensou, talvez Deus esteja no vento que esmigalha a rocha. Deus não estava. Talvez Deus esteja no vento que separa os montes. Deus não estava. Talvez Deus esteja no fogo. Deus não estava. Talvez Deus esteja no terremoto. Deus não estava. No lugar em que Elias menos esperou, ele encontrou Deus, no murmúrio de uma brisa suave. Porque quem está cansado não aguenta barulho. Quem está cansado não aguenta movimento. Quem está cansado não aguenta atividade. Quem está cansado precisa de uma brisa suave. E aí vem Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou te aliviar numa brisa suave. O que te esgotou não é maior do que aquele que te chamou. O que te esgotou não é maior do que os presentes que Deus te deu, seu casamento, sua família, seus filhos. O que te chamou não é maior do que o teu ministério, a tua vocação, o teu propósito. Veja como Deus cuidou de Elias. Ele disse: agora volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Depois de Elias agora restaurado no seu físico, alimentado, restaurado no seu espírito, Deus vai falar para ele: filho, eu não desisti de você. Você chegou aqui dizendo que era o seu fim, mas eu entendi como uma pausa. Você chegou aqui dizendo: eu não aguento mais, mas eu entendi como um tempo de descanso. E agora que você está bem, vá, volte para a tua casa, volte para a tua família, volte para o teu chamado, volte para a tua missão, volte para o teu propósito. E aí eu penso que talvez no coração de Elias ainda podia haver uma ansiedade. Mas como, Deus, eu vou fazer? Eu vou me cansar de novo. Como aquele povo passivo, omisso, que quebrou os teus altares, que matou os teus profetas, como eu vou voltar para lá? Eu vou me cansar de novo. Deus diz: não, eu cuido do que você não cuida. Eu faço o que você não faz. Então se levante. 1 Reis 19:15, você vai ungir Raziel. Quem é Raziel? Raziel é um inimigo sírio que será domado pelo Senhor. O oficial do exército que mais tarde se tornaria o rei da Síria. Inimigos eternos. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, pode ir, porque eu estou cuidando do que você não pode cuidar. Elias, pode ir, porque aqueles que poderiam ser uma ameaça para você, eles estão debaixo do meu domínio. Elias, pode ir, porque aqueles que poderiam destruir a sua vida, eu já controlei. Então, unja não só Raziel, mas unja também Jeú. E quem que é Jeú? Jeú vai ser o comandante do exército de Israel, um homem que vai suceder Acabe no reinado de Israel. Jeú vai ser o juiz que vai emitir juízo sobre Acabe e Jezabel. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, aqueles que o inferno levantou para te destruir, eu já estou levantando gente para acabar. Eu estou destruindo os teus inimigos eternos, externos, mas também os teus inimigos internos. Não tenha medo. Não tenha medo, não vá com ansiedade, não vá com medo. O verdadeiro amor, a Bíblia diz, lança fora todo medo. Elias, eu estou com você. Eu estou fazendo o que você não pode, eu estou cuidando do que você não tem controle nem domínio, eu estou nos lugares em que você não acessa. Mais do que isso, Elias, agora você vai ungir Eliseu, porque Raziel é o inimigo domado, Jeú é o rei que vai executar o juízo, mas Eliseu vai ser o teu amigo. Eliseu vai ser alguém que vai andar com você. Eliseu vai ser alguém que você vai compartilhar o coração. E Eliseu vai ser alguém que vai dar continuidade à sua vocação. O que te esgotou não é maior do que o Deus que te chamou. O que te esgotou não é maior do que o teu casamento. Não é maior do que os teus filhos. Não é maior do que a tua vocação. Não é maior do que o teu propósito. Não é maior do que a tua missão. E por fim, Deus devolve a missão para Elias, mas agora com ajuda.
Deus devolve para Elias a sua missão de vida, a razão pelo qual ele nasceu, mas agora Elias não está mais sozinho, os inimigos estão trabalhando com ele. Deus levantou pessoas para executar com eles, e Deus também levantou amigos espirituais. Quando Elias pensou que tinha tudo acabado, Deus mostrou para ele que havia um novo plano. Tem gente que eu estou levantando, e ainda tem 7.000, e ainda tem 7.000, o que você está fazendo aqui nessa manhã? O que você veio fazer aqui nessa manhã? Você que Deus entende a sua oração, você que Deus entendeu aquilo que você falou, o que você veio fazer aqui nessa manhã? Achando que terminou? Dizendo para o Senhor, essa é minha última tacada? Eu vou chutar o balde, eu estou pronto para chutar o balde, é a minha última tentativa. O que você veio fazer aqui nessa manhã, acreditando que justo agora você fracassou, que você faliu, que você quebrou, que não há mais esperança para o teu casamento, que os teus filhos estão perdidos, que a sua missão não tem mais sentido? O que você está fazendo aqui nesta manhã? Essa não é uma pergunta condenatória, é uma pergunta de reflexão, porque o que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã, é que enquanto você respirar, há chance de você viver o novo. Enquanto você estiver respirando, a oportunidade para você viver o novo do Senhor, um presente que Deus tem para você, a eternidade que já começa no dia da sua salvação. Enquanto você estiver vivo, Deus ainda pode restaurar o teu casamento. Enquanto os teus filhos estão vivos, Deus ainda pode salvar a vida deles, libertá-los das drogas, libertá-los do crime e dar vida nova para eles, enquanto eles ainda estão vivos. Enquanto você ainda está vivo, você pode recuperar o que você perdeu. Você pode fazer até mais do que você fez até agora. O que você está fazendo aqui nessa manhã? Você pode até ter chegado numa caverna de medo, com medo do amanhã, com medo do futuro, com medo da política brasileira, com medo da economia, com medo da inflação, com medo do tempo da velhice, com medo de não ter sustento para sua casa, com medo de portas não se abrirem. Você pode ter chegado aqui com muito medo, com medo de nunca mais poder falar com teu filho, com medo de nunca mais ter relacionamento com a tua família. Você pode ter chegado aqui com muito medo. Você pode ter chegado aqui sim, debaixo de uma crise emocional, pensando que Deus te abandonou, que Deus desistiu de você, que Deus não te ama, que Deus não tem uma aliança contigo. Você pode ter chegado aqui sim, debaixo de uma crise de identidade, pensando que a sua vida não tem significado, debaixo de uma crise de propósito, pensando que não vale mais a pena viver, não tem mais razão para eu permanecer vivo. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque o plano que Ele tem para você é diferente do seu. No seu plano você pensou em colocar um ponto final, mas Deus hoje, pela sua graça e a sua misericórdia, Ele está colocando apenas uma vírgula na sua vida. É apenas uma pausa para um respiro, é apenas uma pausa para um alívio, porque ainda há sonhos de Deus para você, ainda há propósito de Deus para a sua vida, ainda há muito que você possa fazer. Aquilo que você chamou de fim, Deus chamou de pausa. Aquilo que você chamou de derrota, Deus está chamando de vitória, porque não tem vitória maior do que quando a gente descansa na presença dEle, porque quando a gente descansa, a gente expressa confiança, dependência, fé, aí o sobrenatural acontece. Aquilo que você disse já era, é impossível, não há mais o que fazer, Deus está dizendo. Lembra de Raziel? Lembra de Jeú, lembra de Eliseu? Eu estou em todos os lugares, eu faço o que você não pode. Apenas volta para casa, volta para o teu casamento, volta para os teus filhos, volta para a tua missão, volta para o teu propósito, volta para a tua vocação. Eu já cuidei de tudo. Volta para a rota. Eu vou fazer de novo, mas eu também vou fazer algo novo. Quero convidar você a fechar os teus olhos e a responder essa pregação com uma oração. Fala com Deus o que está no seu coração.
esse é o seu tempo de responder para Ele o que Ele falou com você. Nessa manhã Ele trouxe uma palavra geral a todos que aqui estão, mas Ele também trouxe uma palavra muito específica. Se você não quer sair daqui da mesma maneira que você entrou, eu quero orar por você, crendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Como igreja, nós vamos clamar ao Senhor pelo teu renovo. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma palavra, há uma promessa, e nós vamos orar em cima desta palavra, em cima desta promessa, por restauro, por renovo, por alívio, por refrigério, por um tempo novo do Senhor sobre o teu casamento, por um tempo novo do Senhor sobre a sua vocação. Às vezes a gente precisa se posicionar para o inimigo ver que a gente está rendido aos pés do Senhor. Ele não sabe o que está passando dentro da sua cabeça, mas quando você se move, Ele sabe que te perdeu. Há algo novo do Senhor para a sua vida nessa manhã. Eu creio. Você pode até ter pensado que você veio aqui, não, Deus trouxe você aqui. Você pode até ter pensado que a ideia foi sua, não, tudo conspirou para que você estivesse aqui nessa manhã, porque há um tempo novo do Senhor sobre a sua vida. Há uma palavra sendo declarada sobre a sua vida. Há um plano novo sendo revelado sobre você. Eu queria pedir à igreja que ficasse de pé e que estendesse as suas mãos sobre a vida dos nossos irmãos. Aqui na frente pode ter gente que estava pensando em desistir da vida. Aqui na frente pode ter gente lá em cima na galeria, no parapeito, pode ter gente que estava pensando em tirar a vida. Aqui pode ter gente que estava pensando em desistir do casamento. Aqui pode ter gente que estava pensando em desistir da família. Você não sabe o tamanho da luta dos nossos irmãos. Eu também não sei. O que eu sei é que eles não podem lutar sozinhos. E isso é ser igreja, é quando a gente luta junto. A gente não pode permitir que hoje alguém desista. A gente não pode permitir que alguém retroceda hoje. Nós não podemos permitir. Então eu quero convidar você, igreja, a começar a orar. Abre os teus lábios aí onde você está e comece a orar sobre essas pessoas. Aqui na frente tem homens e mulheres, tem crianças e adolescentes, tem idosos, tem pai, tem mãe, tem marido, tem mulher, tem gente vocacionada. Ora, abre os teus lábios, igreja, e começa a profetizar vida sobre eles, a profetizar renovo, a profetizar alívio e refrigério. Começa a clamar pela presença de Deus nesse lugar, dizendo: mais, Senhor, um pouco mais da Tua presença, mais, um pouco mais, nos revela mais do Teu caráter, nos revela mais da Tua vontade, nos revela mais do Teu coração. Espírito Santo, se manifeste no nosso meio, na vida de todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que saiu do seu lugar e veio aqui na frente, ou está na galeria, no parapeito, dizendo: Deus, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. Eu sei, Deus, que tem remédio para dormir, mas eu sei que o Senhor também pode me fazer dormir o sono do justo, o sono reparador, o sono renovador. Eu sei que o Senhor pode também, Pai. Eu sei, Deus, que há dias de folga, mas eu sei também que há tempos de descanso que o Teu Espírito Santo promove para nós.
Eu sei, Deus, que o nosso salário pode comprar o pão, mas eu sei também que o Senhor pode prover tudo o que nós precisamos. Pai, essas pessoas que se moveram estão dizendo isso para o Senhor, que elas têm fé, que elas acreditam no Senhor, que elas confiam na palavra daquele que diz: vinde a mim, porque vocês vão ganhar renovo e descanso. E nós pedimos ao Senhor pela movimentação do Teu Espírito entre nós, dando a cada pessoa que aqui está aquilo que ela necessita, não o que ela quer, mas aquilo que ela precisa. Tem gente que precisa dormir, tem gente que precisa entrar no descanso, tem gente que precisa comer, tem gente que precisa de água, tem gente que precisa de uma palavra do Senhor. Dá para cada um deles no Teu Espírito Santo aquilo que eles precisam, Senhor. Da mesma forma que o Senhor proveu o pão, proveu a água, proveu a palavra, e o Senhor se movimentou. Tem gente aqui que estava pensando que ia te encontrar em outro lugar, menos aqui nessa manhã. Tem gente aqui que pensou: eu vou ter um encontro com Deus na tempestade, eu vou ter um encontro com Deus no terremoto, eu vou ter um encontro com Deus no meio do fogo, mas teve um encontro com o Senhor no meio de uma pregação, no meio de uma exposição da Tua palavra, Pai. No sussurro de uma brisa suave. Eu peço ao Senhor: restaura a identidade de todos que aqui estão, e confirma no coração de cada um deles de que eles são filhos amados do Senhor, filhas amadas do Senhor, que foi o Senhor que os fez, foi o Senhor que os criou. Confirma no coração deles essa palavra. Confirma no coração deles o significado da vida, porque eles não estão aqui por um acaso, eles não estão nessa vida pelo acaso. Há um propósito que norteou essa criação. Confirma na vida deles a razão da existência, o propósito da vida. E eu peço ao Senhor, Deus, que levante homens e mulheres, amigos espirituais, assim como o Senhor levantou para Elias. Derrota nessa manhã os nossos inimigos invisíveis, derrota nessa manhã os nossos inimigos externos. Levanta homens como Jeú, que vão executar juízo, homens como Jeú, que vão nos ajudar na execução da missão, mas também homens e mulheres espirituais, amigos espirituais, que estarão lado a lado, ombro a ombro, Pai. Não permita que ninguém nessa manhã saia daqui como entrou. Tua palavra diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. A Tua palavra diz que a paz é fruto do Espírito Santo. A Tua palavra diz que o amor é fruto do Espírito Santo. A Tua palavra diz que todo aquele que te busca te encontrará. Aquele que bate a porta recebe. Aquele que pede encontra. A Tua palavra diz que aquele que busca o Senhor cansado e sobrecarregado sai aliviado, renovado, Pai. E eu peço ao Senhor, porque o Senhor tem mais para fazer. O Senhor tem casamentos para restaurar. O Senhor quer nos usar dentro de nossas casas. O Senhor tem filhos para restaurar. O Senhor tem propósitos para executar. Então, Pai, completa a obra nessa manhã, porque nós não queremos ficar de fora do que o Senhor vai fazer. Nós queremos chegar ao final da série dessa mensagem com as famílias restauradas, com as famílias fortalecidas, com homens e mulheres sendo levantados, erguidos na sociedade para influenciar, para abençoar. Então, Deus, completa essa obra, e nós oramos com fé, nós oramos com ousadia, nós oramos com gratidão, nós oramos dizendo ao Senhor: muito obrigado, porque o Senhor é fiel, muito obrigado porque o Senhor tem poder, muito obrigado porque o Senhor faz, muito obrigado, Deus, pelo que nós vivemos aqui nessa manhã. E em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, assim seja. A igreja diz